Maravilhoso é estarmos na presença do Senhor. Existem ondas, ondas, ondas de amor nesse lugar. Uma presença que nos abraça, nos transforma e nos alinha. Uma voz que ecoa dentro de nós. Gostaria de te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós agradecemos pela maravilhosa presença neste lugar. E nós te pedimos, Senhor, que essa presença ela não seja em momento algum interrompida. Leva a nossa mente cativa à tua vontade. Que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações como uma flecha. Que nós possamos estar alinhados com a tua vontade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira extraordinária. E eu te peço, Senhor, que nenhum dos teus filhos saia desse lugar da maneira a qual eles entraram. Nós agradecemos pela tua presença e declaramos que tudo é por ti, tudo é para ti, tudo é para a tua glória, Senhor. Recebe a nossa adoração. É o que nós oramos a ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar pela projeção, amém? Êxodo capítulo 3, o segundo livro do Antigo Testamento. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe, o monte de Deus, e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, em uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por quê? A sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conhecendo os seus sofrimentos, eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirar do meu povo do Egito, prestarei culto nesse mesmo monte. Então
Moisés disse a Deus: quando eu for os israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Amém? Essa noite eu quero falar com vocês sobre o tema A Voz que Alinha Destinos. Sabe, no decorrer da nossa vida, nós ouvimos diversas coisas ao nosso respeito. Ouvimos diversas vozes. Mas essa noite eu quero dizer para você que somente uma voz alinha o seu destino. Somente uma voz alinha quem você é, alinha o seu propósito e alinha até onde você irá chegar em Deus. Esse texto, ele nos conta a história de Moisés. Um homem que cresceu como egípcio, viveu como egípcio durante os seus 40 anos. E essa história talvez muitos de vocês conhecem. Ele viveu um tempo como egípcio, mas sua origem era hebreia. E ele foi afastado da sua família, viveu no Egito, e em um determinado momento, ele mata um soldado egípcio. E o que Moisés fala, o que ele faz, ele foge. Ele foge e vive 40 anos num deserto como pastor de ovelhas. E aí eu te pergunto, esse era o destino do Senhor para ele? Não. O destino do Senhor para Moisés sempre foi que ele fosse o libertador do seu povo. Em um determinado momento da sua vida, você vai ouvir uma voz que vai te alinhar completamente ao destino que você precisa seguir. Nesse momento, Moisés estava vivendo no seu conforto, na sua rotina de um simples pastor de ovelhas. Até que o Senhor decide que esse é o tempo de alinhar Moisés ao seu verdadeiro propósito. É o momento de colocar Moisés no centro da vontade do Senhor. E é interessante porque no momento em que Moisés está escutando a voz do Senhor, surge uma voz do medo. Uma voz de: Senhor, o que eu direi para ele? Senhor, quem sou eu? E é interessante porque o Senhor não diz para Moisés: não tenha medo. O Senhor diz para Moisés: eu serei contigo. E Moisés pergunta para o Senhor: o que eu direi para esse povo? 40 anos depois. E o Senhor diz: eu sou o que sou. O eu sou o que sou me enviou a vocês. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que ele seria suficiente para Moisés naquele momento. Que por mais que Moisés não tinha as palavras certas, por mais que Moisés não sabia como chegar até o povo, o Senhor estava em todo o tempo com ele. E talvez seja isso que o Senhor quer fazer com você essa noite. No culto passado, nós vivemos um tempo em que nós saímos de um lugar, de uma caverna. Como o pastor Bennett ministrou, nós estávamos em um lugar onde talvez nós nos recolhemos. E por mais que nós tivéssemos feito muitas coisas, realizado muitas coisas, o fogo do Senhor, ele nos atrai, mas é a voz do Senhor que nos envia. Naquele momento, Elias estava dentro da caverna, mas a voz do Senhor o questionou: Elias, vem para fora. Elias, o que você está fazendo aí?
E a partir do momento que nós saímos desse lugar, existe uma voz que precisa nos alinhar. Uma voz que quer alinhar você e uma voz que quer te enviar ao seu verdadeiro propósito. Porque de tempos em tempos, é verdadeiramente isso que o Senhor faz conosco. Talvez com um projeto que nasceu no seu coração. O Senhor te alinha e diz: eu estarei com você. E o mais extraordinário disso tudo é que a voz do Senhor, ela não é a voz de uma multidão. Mas quando o Senhor diz para você que estará contigo, o Senhor te dá uma direção, o Senhor diz para você: vai. É como se tivesse uma multidão com você. Por mais que você estivesse sozinho. É como se uma multidão se levantasse para caminhar com você. E a voz do Senhor te impulsiona a você viver aquilo que Ele sonhou para você. Porque a voz do Senhor, ela sempre vai te impulsionar a ser aquilo que Ele quer que você seja. E nesse momento não importa a idade que você tem, não importa se o Senhor te encontrou aos 3 anos de idade ou aos 40 anos de idade. A Bíblia relata que Moisés tinha aproximadamente 80 anos quando o Senhor se revelou a ele. Você tem noção do que é você crescer em uma cultura diferente, em um lugar diferente, aprendendo que existiam outros deuses. Mas em um determinado momento, existe uma voz que surge e essa voz ela fala absurdamente mais alto ao seu coração. E a pergunta que nós nos fazemos é: o que será que Moisés sentiu? O que causou no coração de Moisés? Para ele deixar tudo que tinha, sua vida, sua família, o seu rebanho, e ir viver em prol daquilo que a voz do Senhor falou. Uma voz que surgiu e disse: eu sou o que sou. E que bastava apenas isso para que Moisés seguisse num lugar deserto para voltar ao seu propósito. Porque a voz do Senhor, ela sempre, em um determinado momento da sua vida, ela sempre te encontra e busca alinhar você ao propósito a qual você nasceu. A palavra do Senhor diz que Ele nos viu em substância uniforme. Isso quer dizer que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. E Ele já tinha determinado um propósito para você. O Senhor já sabia que no dia de hoje você estaria aqui ouvindo o que você está ouvindo. E sabia quem você seria e aquilo que as suas mãos, a sua voz, quem você é, a essência que existe em você, seria capaz de fazer. E o mais interessante de tudo isso é que no decorrer dessa caminhada, o Senhor coloca pessoas para te ativar. Pessoas que te ativam, pessoas que te impulsionam, pessoas que te lembram quem você é. Pastores. E naquele momento, durante todo esse tempo que Moisés esteve longe, o Senhor coloca na vida de Moisés um homem chamado Jetro, que começa a falar com ele sobre o Deus de Abraão, sobre o Deus de Jacó, sobre o Deus que em um determinado tempo tinha feito maravilhas e que ainda as fazia. Existem coisas que você precisa começar a se questionar. Por que que você tem tais acessos? Por que que o Senhor te colocou em determinado lugar? Por que que você conhece
tais pessoas? Por que no determinado da sua jornada você estava tratando um caminho completamente oposto e o Senhor te colocou em um outro caminho e falou, vai por aqui? E no determinada jornada você vai conhecendo pessoas que te ativam e te impulsionam. Pessoas que te lembram pelo que você foi chamado, pelo que você foi escolhido. Por que você existe? E o mais extraordinário para mim é que aquele foi o primeiro encontro de Moisés com o Senhor. Mas o Senhor esperou tanto tempo para reencontrar Moisés. Porque a história, o destino, quem ele era, o porquê que ele nasceu, nunca se perdeu dos propósitos do Senhor. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas se questionam por que ela existe. Pessoas que querem tirar as suas próprias vidas. E nós questionamos por quê. Sendo que nós como cristãos, sabemos que em um determinado momento da nossa vida, o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu. Nós cantamos por diversas vezes que a sarça pegou fogo e ela não se consumia. E foi a voz que saiu dela que um dia nos atraiu. Porque o extraordinário disso não é o fogo que queima e impressiona os nossos olhos. Quando você está no culto, não é o que você está vendo que impressiona, que te acende, que acende uma chama no seu coração. Mas é a voz do Senhor que você está ouvindo, que ecoa sobre você e que te lembra quem você é. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que te direciona e que te encontra quantas vezes Ele precisar te encontrar. Que te lança, que te abraça, que te estende a mão. Sabe, eu quero compartilhar algo com vocês. No decorrer de toda a minha trajetória, de toda a minha vida, eu sempre senti a falta de um pai físico. Até os meus 3 anos de idade. E eu gosto muito de falar sobre a paternidade do Senhor. Porque por mais que eu sentisse essa falta, o Senhor sempre me lembrava quem eu era e que de nada eu teria falta. Com 3 anos de idade, eu fui em um culto de crianças. E nesse culto, eu lembro que eu já era tão pequena, mas eu sentia nas apresentações da escola a hora de entregar uma lembrancinha para o pai, a hora de fazer uma apresentação. E eu sempre apresentava e quando todo mundo terminava a música, todo mundo corria para os seus pais. Eu olhava para as minhas mãos, eu tinha aquele presente para dar e eu não tinha para quem dar aquele presente. Em um culto de crianças, eu fiz uma oração ao Senhor. A pastora convidou a gente a entregar as nossas vidas ao Senhor. E naquele momento eu fiz a oração de entregar a vida para o Senhor, mas eu acrescentei uma coisa. Eu falei, Senhor, seja o meu pai.
E aí, até os meus 14 anos, que era quando eu estava no ensino fundamental e a gente ainda tinha que fazer aquelas apresentações para os pais, desde muito pequena eu peguei uma caixa. E todos esses presentes que eu recebia no Dia dos Pais, na igreja, e que falavam para mim, entrega para o seu pai, todas as vezes eu chegava em casa e eu colocava dentro dessa caixa. E essa caixa eu tenho até hoje, e quando eu me esqueço, quando algumas vozes tentam falar para mim, tentam me fazer esquecer de quem eu sou, eu pego essa caixa e eu falo, existe um pai que um dia me adotou. Existe um pai que em todo tempo e fora de tempo tenta me voltar, tenta me alinhar e me volta ao propósito a qual eu nasci. E é isso que o Senhor faz. Um Deus que não deixa você ter falta de nada. Um Deus que você pode estar caminhando sozinho, mas ainda assim, nunca exatamente sozinho. Você pode andar sozinho fisicamente, mas espiritualmente existe um Deus que cuida de você. E eu tenho vivido isso no real. Que em determinados momentos, talvez eu me esqueça de quem eu sou. Mas em todo tempo, existe um Deus que ecoa uma voz dentro de mim que me faz voltar ao meu propósito. Uma voz que me lembra quem eu sou. Uma voz que coloca pessoas no meu caminho para me alinhar, para me ativar verdadeiramente. E foi isso que o Senhor fez com Moisés. Deixou com que ele vivesse fora das suas origens, longe da sua família verdadeira, mas que em um determinado momento decidiu que aquela era a hora de alinhar Moisés com o destino ao qual ele nasceu. Alinhar Moisés e alinhar eu e você para nós nos lembrarmos de quem nós somos. Para nós nos lembrarmos para que nós fomos escolhidos. Por que o Senhor ainda permitiu que você estivesse aqui? Por que por mais que viessem enfermidades, viessem lutas, viessem lutos, por que você ainda está aqui? E eu quero te dizer que se você está aí sentado nessa cadeira, é porque você sabe quem você é. Senão você não estaria aqui. Se você está aí, é porque você sabe e dentro de você, você reconhece que existe algo extremamente maior. Existe uma voz que ecoa muito mais alto do que qualquer outra voz que diz que você não é capaz, que você não é escolhido, que você não precisava estar nesse lugar. Se você está aí, sentado aonde você está, é porque dentro de você, você ainda reconhece e o seu espírito sabe que foi o Senhor que te chamou. Não foram homens, foi o próprio Deus. A essência que existe em você reconhece que existe algo muito superior a você. Reconhece que existe uma voz que de tempos em tempos vai te chamar pelo nome. No texto a gente pode perceber que o Senhor fala, Moisés, Moisés. Assim como o Senhor, quando chamou a Samuel, disse, Samuel, Samuel. Saulo, Saulo.
Porque o Senhor, antes dele te enviar, ele revela para você quem você é. E te chama pelo nome. E é isso que o Senhor quer fazer com nós essa noite. Ele quer te chamar pelo nome. E te lembrar quem você é. Eu creio que essa é uma noite de alinhamento onde talvez o Senhor esteja pegando projetos, sonhos e alinhando exatamente aonde Ele quer que esteja. Tirando todo o cansaço, todo o desânimo, tudo aquilo que nos faz querer parar. E nos lembrando que nós caminhamos por algo infinitamente maior. Porque assim como Moisés, você também tem uma terra prometida para conquistar. Assim como Moisés, nós ainda enfrentaremos muitos faraós por aí. Mas que é muito importante que você não se esqueça o porquê você foi chamado e o porquê que você foi escolhido. O motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você existe, o motivo pelo qual o Senhor colocou a essência que existe dentro de você. E que talvez outras pessoas não tenham a mesma essência. Mas que você mesmo precisa reconhecer quem você é. E ser ativado. Ativado para caminhar por algo infinitamente maior. A palavra do Senhor diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que você não pode se guardar em uma caverna o tempo todo. Isso quer dizer que a voz do Senhor, que o Senhor, Ele conta com você. Ele conta com você para ir de encontro a pessoas que talvez tenham se esquecido da identidade delas. Pessoas que não se lembram o que é ser um filho de Deus. E nós não podemos nos dar o luxo de nos esconder o tempo todo. Do maior ao menor. Do mais pequeno ao mais velho. Seja uma criança de 2, 3 anos. Ou seja alguém com seus 80 anos de idade que nunca conheceu a Cristo. Eu quero te convidar a você a nesse momento se lembrar e ouvir a voz do Senhor que existe dentro de você. A ouvir a voz do Senhor, que você pode ter certeza que em todo tempo tenta te trazer de volta. Tenta te alinhar. Tenta dizer para você, é para esse lugar que você precisa ir. É isso que você precisa fazer. É esse projeto que você precisa tocar.
Sabe, o Senhor sempre entrega algo em nossas mãos. Em todo tempo. O Senhor sempre, de tempos em tempos, o Senhor vai derramar algo novo sobre você. Novas ideias, novos sonhos, novos propósitos. E todos esses para te alinhar, para te impulsionar a um destino final. A um destino que Ele quer que você viva. E você precisa saber como escutar essa voz. Como alinhar essa voz que existe dentro de você. E que ecoa fortemente. Porque o seu espírito é um espírito ligado ao Espírito de Deus. E você precisa dar ouvidos a isso. Buscando a palavra do Senhor em todo tempo. Buscando e reconhecendo quem Ele é. E é dessa forma que nós nos alinhamos à vontade do Senhor. Reconhecendo a voz que nos impulsiona, a voz que nos direciona, a voz que nos lembra quem nós somos. Quem você era quando você conheceu a Deus e quem você é hoje. O que foi construído em você de tempos em tempos. Que tipo de maturidade foi gerada dentro de você? O que o Senhor construiu dentro de você? Para chegar o tempo de dizer, é o momento de você ir. É o momento de você ir e viver aquilo que o Senhor tem para você. Tempo de você pegar tudo isso que aos poucos o Senhor foi construindo e lapidando. Quantas vezes você como filho se quebrou nas mãos do Senhor? Quantas vezes você desceu até a casa do oleiro e permitiu ser moldado por Ele? Para que Ele te lembrasse quem você verdadeiramente é. E nós precisamos disso. Nos lembrar que o amor do Senhor, Ele é um amor que nos envolve. Mas é um amor que também nos quebra e nos faz de novo, se preciso for. Para que você esteja verdadeiramente alinhado com aquilo que Ele deseja que você seja. Com aquilo que Ele deseja que você faça. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. A se lembrar dos momentos em que o Senhor fez com que você crescesse. Dos momentos em que o Senhor fez com que você amadurecesse. E que você escute essa voz. Do porquê o Senhor te moldou e te alinhou de tal forma. O que será que você precisa fazer a partir de agora? Depois que saímos da caverna, o Senhor precisa nos enviar para algum lugar. O Senhor precisa nos enviar. Fazer com que nós retornemos e nós nos lembremos de quem nós somos. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos. E a se lembrar. A se lembrar que você é um vaso nas mãos do Senhor. E que se preciso for, o Senhor pode sim te quebrar e refazer de novo.
E que o amor do Senhor, existe um amor, existe uma presença que te envolve em todo o tempo. E te alinha de volta a esse propósito. Durante a sua oração, pode ser que surja dentro de você novas ideias, novos sonhos. E que você tenha discernimento para ouvir essa voz do Senhor. Porque o Senhor te ama de um modo assombrosamente maravilhoso. Que é tamanho demais, é grande demais, é largo, é infinitamente maior. E você precisa reconhecer essa voz que em todo tempo tenta te alinhar, tenta te trazer de volta, tenta te fazer ser quem o Senhor quer que você seja. Que você nesse momento seja envolvido pelos braços de amor do Senhor. Que você se concentre em ouvir aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. A palavra do Senhor diz que eles têm pensamento de paz e não de mal. O Senhor quer te reposicionar ao caminho a qual Ele sonhou para você. O Senhor não quer que você viva uma vida automática. O Senhor quer que você desfrute e conheça do novo. O Senhor tem algo novo para derramar sobre você. Saiba reconhecer. Saiba reconhecer e saiba viver isso. Alinhar o seu coração ao coração do Senhor. Peça para o Senhor para que Ele esteja alinhando o propósito que Ele tem para você nesse momento. Que se em algum momento da sua vida você tem vivido no automático, você tem vivido sem ouvir aquilo que o Senhor tem para você, sem se lembrar de quem você é, que nesse momento o Senhor te puxe de volta, te alinhe novamente e te lembre quem você verdadeiramente é. Te lembre pelo que você nasceu. Por que você existe? Não existe nada em você que o Senhor não conheça. Não existe nada em você que o Senhor não tenha conhecimento. Suas dores, as suas lutas, tudo aquilo que você tem vivido, que talvez nem quem esteja mais próximo de você tenha conhecimento. Mas essa noite eu quero te dizer que o Senhor conhece. O Senhor conhece o mais profundo do seu coração. E o Senhor derrama tamanho amor sobre nós. Mas esse amor, da nossa parte, ele também precisa ser devolvido ao Senhor. Se lembre, se lembre, se lembre pelos caminhos a qual você já passou. Se lembre que, por mais que você tenha andado por caminhos longos, em todo o tempo, em algum momento, a voz do Senhor te encontrou. Te encontrou, te alinhou e te lançou de volta ao seu propósito. Para que você embarcasse no destino correto.
É isso que o Senhor faz conosco. Ore, fale ao Senhor. Fala ao Senhor. Diga ao Senhor. Diga ao Senhor que você quer estar alinhado verdadeiramente com a vontade dele. Diga ao Senhor que você quer que o seu coração bata juntamente com o coração de Deus, a ponto que nenhuma outra coisa irá te afastar. O Senhor está te reposicionando. O Senhor está te trazendo. O Senhor está te alinhando de volta. Sinta isso no seu coração. Sinta que o vento do Senhor, ele passa sobre você. E que por mais que você não saiba para onde ele vai ou da onde ele vem, o importante é você estar com esse vento. Permita que o Senhor mude algumas coisas de lugar. Permita que ele te traga de volta a essência de um primeiro amor. Que o seu coração bata, bata, bata juntamente com o coração de Deus. Porque é isso que um pai faz com seus filhos. Te alinha, te reposiciona e te lembra que ele nunca, em momento algum, esqueceu de você. Esqueceu das suas lutas. Jamais se esqueceu daquilo que o seu coração sonha. Se lembre, se lembre, se lembre que nós vivemos em prol de algo maior. E que o Senhor não se esquece de você. Sinta, sinta, sinta esse amor. Sinta esse amor que te abraça, que te envolve, que te diz que você é escolhida, que você é escolhido, que te chama de volta. Junto a mim ficar, estou a porta. Adore ao Senhor. Deixa-me entrar. Retribua, retribua, retribua esse amor. Contigo. Diga palavras de amor a Ele. Diga que você se lembra quem você é. Teu coração. Afirme para você mesmo que você é alguém escolhido. Selo do Espírito. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te damos graças em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor. Nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor, a escutar essa voz. Que nós estejamos em todo o tempo alinhados ao teu coração, alinhados com aquilo que o Senhor sonhou para nós. E se existe alguém neste lugar que por um tempo se desalinhou do teu propósito, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja alinhando os teus filhos, que brote uma chama nova, que os seus corações se acendam, se apaixonem
como nunca antes, para que nós possamos viver em prol do Teu reino, para que nós possamos manifestar a Tua doce voz, manifestar a Tua obra, manifestar a essência que nós temos. É o que nós oramos a Ti e Te pedimos, em nome de Jesus. Conte conosco, Senhor. Nós declaramos: conte conosco, Senhor, porque irresistível, verdadeiramente irresistível é a Tua voz quando nos chama. Irresistível é a Tua voz quando nos chama. E nós declaramos que Tu és o único, Tu és o único, Tu és o único Deus, que não existe outro além de Ti. Nos ativa, Senhor, nos ativa e nos reposiciona, porque não existe outro Deus como o nosso Deus, que faz com que o fogo não nos queime, mas que nasça uma voz que em tempo e em fora de tempo nos alinha de volta e nos lembra quem nós somos. E eu profetizo sobre você que você jamais esquecerá quem você é, que você jamais esquecerá pra quê, pelo que o Senhor te chamou, que você jamais se esquecerá o porquê que você ainda está aqui. Profetizo sobre você que você viverá como homem, como mulher de Deus, coisas extraordinárias, não como alguém comum, mas como alguém que nasceu para viver o extraordinário. Profetizo sobre você que você não se esquecerá que você caminha por algo infinitamente maior. Estenda suas mãos em posição de receber. O Senhor está derramando sobre você uma autoridade diferente para lembrar outras pessoas o porquê que elas foram chamadas. Você como farol, você como cristão, você tem por obrigação compartilhar do que existe dentro de você. Receba o que o Senhor está derramando sobre você essa noite. E não se esqueça que por onde você passar, você precisa lembrar outras pessoas do porquê que elas nasceram. Precisa lembrar outras pessoas que existe sim um propósito para a vida delas. Não se esqueça que você, como um farol, tem como um propósito de verdadeiramente iluminar o caminho de outras pessoas. Não importa se tem 2, 3, 4, 1 milhão de pessoas com você. Se você não se esquecer da essência que existe dentro de você, apenas a voz do Senhor será como a voz de uma multidão, te impulsionando e te lembrando que o seu propósito precisa ser ir. E que não importa as outras vozes que ecoam. O que verdadeiramente importa é você se lembrar do porquê que você está aqui. O que importa é você se lembrar que existe uma chama dentro de você e que essa chama, ela não foi colocada em você para ficar escondida. Ela foi colocada dentro de você
para iluminar o caminho de outras pessoas. O Senhor derramou sobre isso sobre nós, não foi para nós guardarmos, foi para nós executarmos. Foi para nós irmos e verdadeiramente iluminar. É você liberar a palavra a quem precisa. É você caminhar com quem precisa. Você tem em suas mãos autoridade para curar, para libertar e para fazer com que outras pessoas se tornem verdadeiramente faróis. Fazer com que outras pessoas compartilhem da mesma essência que existe dentro de você. Se lembre disso. Guarde isso no seu coração. Porque é tempo de nós irmos. Deixa o desânimo de lado. Nós temos muitas coisas para fazer. E eu quero te lembrar que é o reino de Deus. É verdadeiramente o reino de Deus que conta com você. É verdadeiramente o reino de Deus que conta com você. Não se esqueça. Nós ainda temos pessoas para levantar, pessoas para ungir, pessoas para posicionar e pessoas para nós levantarmos um clamor. Nós ainda precisamos enxergar como o farol de Sião. Nós ainda precisamos ver paralítico andar, o cego enxergar. Porque existem pessoas que precisam de nós. Precisam que nós verdadeiramente reconhecemos essa voz que ecoa em nossos corações. Amém? Amém? O Senhor pode verdadeiramente contar com você. Aleluia, aplauda ao Senhor.